Mas eu e a minha esposa, a Francine era ateia, Vilela. A Francine era ateia. Não acreditava em nada. A Francine é uma serva de Deus hoje. Uma advogada bem sucedida. Ela é advogada também de defesa médica. O escritório lá dela é um escritório muito conhecido. Ela é uma excelente advogada. E nós começamos a orar para Deus. Para onde que eu ia ir. Só que eu sou um especialista, tá entendendo? Eu já era especialista. Eu tinha experiência, eu trabalhava já em outras cidades, eu tinha um hospital que eu trabalhava em uma cidade, não vou citar o nome aqui, que eu era o procto referência. A tendência seria ficar lá. Ou lugares muito maiores, Vilela. Um proctologista chega em Londres, a hora que tu quer, Vilela. É mesmo? Tem trabalho. As pessoas podem pedir doutorado e consultório em São Paulo, toda hora me pedindo. O que mais me pedem, me consultório em tudo que é lugar aqui, sim, né? É que eu não tenho tempo nem de tomar lá na minha cidade, lá, porque vai todo mundo pra lá. Tá? Pra qualquer lugar. Ah, vou pra Paris. Eu entro como coloproctologista e nós começamos a orar. Para onde nós iríamos? O meu pai dizia assim para mim: tu vem para qualquer lugar, tu só não vem para um lugar. Qual? Rosário do Sul. Ué? Porque meu pai é urologista, só que assim, Vilela, lá. Quem conhece o Dr. Clóvis Lemos, muito bem sucedido. Ele foi numa época para lá que não tinha urologista em 10, 15 cidades. Quase toda a família uro. Eu só mudei para Procto na residência. Eu ia fazer uro toda a minha vida. Desde o meu primeiro semestre eu ia ser mais um uro na família. Graças a Deus que eu troquei. Eu adoro a minha especialidade. Isso, não vem para cá. Então meu pai, se tinha uma pessoa que poderia me dizer, meu pai, primeiro, meu pai ele me ama, ele queria ter o filhinho dele por perto, certo? Claro. Todo pai quer um filho por perto, certo, Vilela? Claro. Tá? Só que ele, por entender e me amar, ele dizia, não vem, porque aqui não tem campo para um proctologista. A cidade é muito pequena. Aí eu e a Francine estávamos orando. E a minha mãe, dona Sônia Lemos, eu até me emociono quando a minha mãe é uma das melhores pessoas do mundo, dela. O coração dela. Ela chega a parecer boba de tão boa que ela é. Não sei se eu conheço alguma dona Sônia Lemos nessa vida aí. Deve ter perdido por aí. Mas como ela, a gente não tem. E ela tinha um grupo de oração, tem ainda, com umas irmãzinhas da igreja. E eu disse pra mãe, mãe, coloque em oração pra onde que eu tenho que ir. Tu quer saber o que aconteceu, Vilela? O quê? Deus acordou uma criança de 6 anos. Neto de uma das irmãs que faziam o grupo de oração da minha mãe. E acordou essa criança e disse que como o quarto dele ficava como se fosse iluminado. E veio uma voz e disse para a criancinha, manda avisar pro Fernando Lemos que é para ele vir para Rosário do Sul. Deus falou com uma criança que não me conhecia direito. 6 anos, Vilela. 6 anos. Aí essa criança contou. Com uma coisa tão específica. Assim. Contou pra avó. A avó contou pra mãe. A mãe passou pra mim. E eu e a Francine. Deus falou conosco. E disse, nos deu paz no coração. É pra Rosário do Sul que tu vai. Se eu não fosse Vilela, eu acho que eu não seria o Dr. Fernando Lemos, do Planeta Intestino, que vem pessoas do mundo todo para Rosário do Sul. Você foi contra todas as... Contra tudo. Expectativas. Quando eu disse que eu ia para Rosário do Sul, meu pai colocou as mãos na cabeça. Você tá louco? Pai, não, os meus chefes disseram, não vai, não vai. A cidade é muito pequena, não tem Lemos como ir. Acredita que uma criança foi tocada por Deus e falou com um médico especialista, e aí foi a decisão devida. Porque quando a gente toma as decisões corretas, dirigido por Deus, Vilela, dá tudo certo na vida. É verdade. E algumas experiências sobrenaturais que eu tive,
Uma delas aconteceu há uns 2, 3 anos atrás ali em Rosário. Eu estava operando, a paciente estava nesse lado do umbigo para baixo. Paciente de uma cidade de Bagé, chamado Bagé, lá no Rio Grande do Sul. E eu acabei, esse dia ela estava acordada, ela conversou comigo, mas fica assim, fica um campo que a gente deixa um pano que a gente pra pessoa não ficar olhando ali, né, Vilela? Sim, Conversou comigo, estava acordada, né? Claro. Fui lá. E aí ela foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada, Vilela, com alguma coisa. Ela estava incomodada. Na segunda revisão, ela chegou para mim e disse assim: doutor, eu tenho algo para lhe dizer. E antes ela me disse assim: eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Não me acontece. Eu estou muito incomodada. Eu estou intrigado, doutor. E o senhor vai achar que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico, nada. Ela disse: quando eu olhei para lá, eu olhei alguém em cima do senhor, com o formato de Cristo e com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo. E do ladinho tinham seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada dessas enganações. Só que eu fechei meus olhos. E o senhor lembra que uma hora eu falei com o anestesista só para ver se eu estava acordada? E eu fechei e eu abri. E todo o tempo aquele ser estava parado e olhando o senhor para baixo. Eu disse para ela: não foi ilusão. Esse é o meu amigo que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer, para a senhora confiar. Isso aqui. Essa paciente é minha paciente até hoje. Teve uma outra situação bem parecida, uma senhora que começou a dizer que viu anjos passando por cima da minha sala cirúrgica, enquanto estava comigo operando também.